Pois é, estamos de volta aqui na reta final do videocast da ExpoSec 2023. Essa série de entrevistas que vocês já sabem, a gente conversa com personalidades, com profissionais, com expositores aqui da feira, direto dos nossos estúdios. Uma série de entrevistas conduzida pela revista Security e pelo portal NetSeg. Está aqui meu companheiro Luiz do portal NetSeg. E aí, Luiz, reta final dessa série de entrevistas? Foram 3 dias intensos que realmente valeram a pena. Bacana. Que bom, e agora a gente tem uma conversa especial, né? Muito especial. Nós vamos conversar com Maurício Macedo, que representa a Feira Milano, que realiza aqui a feira, que organiza e que promove a feira, né, Maurício? A gente fez uma conversa inicial com a BESE, que é parceira aqui da Feira Milano na realização do evento, e eu queria agora ouvir de você, já chegando na reta final da feira, uma avaliação. Então, Maurício, muito obrigado pela tua presença e pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Obrigado a você, Marcelo. É um prazer, Luiz, estar com vocês. Eu vi bastante movimento aqui durante os 3 dias de feira, bastante ação. Bom saber que vocês conversaram com nossos expositores, conversaram com várias personalidades aqui na feira. E o que a gente percebe é um público bastante animado, feliz com o resultado da ExpoSec. A gente está entregando a ExpoSec maior de todos os tempos, esse ano de 2023. Nós já vínhamos de uma ExpoSec 22 muito sólida, né, no período pós-pandemia, onde teve um grande público, recorde de área comercializada, e esse ano a gente teve 20% de incremento em área ocupada. E dá para ver a olhos vistos, né? O número de pessoas circulando pelos corredores, a grandiosidade dos estandes, apresentando novidades, a participação aqui das forças públicas de segurança, uma grande integração dos setores de segurança privada e pública. Exatamente isso. E celebrando também essa parte aqui mais de conteúdo, experiência, atrações, linkado com negócios e com a feira tradicional, que sempre teve muito movimento nos stands, muito networking, muita geração de negócios. E essa parte do ExpoSec Hub, com os auditórios linkados com o videocast, podendo disseminar o conteúdo que foram apresentados nas palestras. Enfim, a gente saúda essa iniciativa, aproveita para agradecer formalmente vocês como parceiros de mídia nossos, de imprensa. E, enfim, são números ainda, não temos números finais para ainda estarmos com a feira acontecendo, temos ainda umas 3 horas e meia, 4 horas de duração de feira, mas o que nós temos aqui imaginamos que vamos superar o público da edição do ano passado, com certeza, pelo número de pré-credenciados que nós tivemos. No ano passado, na véspera da abertura da feira, nós tínhamos 21 mil pessoas pré-credenciadas e chegamos a 48 mil pessoas no público total. Esse ano, no dia da abertura, nós tínhamos 28 mil pessoas pré-credenciadas. E os números dos 2 primeiros dias foram maiores do que os 2 primeiros dias da edição passada. Então, quando nós tivermos a apuração dos números finais, a gente imagina que deva chegar ou ultrapassar as 50 mil pessoas na ExpoSec 2023. A gente está algumas horas ainda para o final da feira e tudo lotado ainda, né? E o que é excelente, né? E principalmente estar ouvindo dos expositores que estiveram aqui, o nível de satisfação com o público presente, né? Isso é qualificação, né, Luiz? Qualificação, um dado muito interessante de ver o nível de satisfação. E assim, o ponto principal que eu queria ouvir de você, Maurício, era o seguinte: o quanto que a ExpoSec hoje consegue reunir desde uma startup até empresas como o JFL, que começou aqui pequenininha e hoje é uma das gigantes do mercado, né? E vejo espaço para reunir ainda mais, pelo nível de consolidação que a ExpoSec tem, que a gente percebe no mercado, uma força muito forte em segurança eletrônica, porém espaço para expandir em parte mais de cybersecurity, transporte de valores, sistemas. A gente percebe assim, o nível de protagonismo, de relevância da ExpoSec nos permite sonhar com a expansão contínua desse evento. Inclusive, estamos aqui ao final do pavilhão 6, pavilhão 7 aqui ao lado, já querendo expandir, quem sabe, aumentar a área da ExpoSec para o ano que vem. Bacana. Vamos torcer, né? Se depender, assim, a gente tem o desafio, né? É o chamado problema bom, né? Que os expositores principais que estão há mais tempo com a gente, que ocupam aquelas áreas grandes da Rua 400, eles querem aumentar a área, mas eles não querem mudar de lugar. Aí então, fica difícil, porque a gente não consegue aumentar uma área que já tem uma metragem limite ali, que o vizinho do lado também quer aumentar e não quer sair dali. Então a gente não consegue realizar isso. Então agora vem a parte de renovação e a gente já percebe pelo ânimo dos expositores, nosso índice de renovação 22 para 23 foi muito alto, 76%.
E a gente imagina que vai manter nesse nível até mais a renovação pelo nível de satisfação dos expositores. E muitos novos expositores, gente que não estava na feira e que passou a vir? Não, Ajusta aqui, Aí, agora deu. agora deu? Deu. Eu perguntava com relação a novos expositores, gente que não estava na feira e que veio agora. A gente tem conversado com muitas pessoas que dizem que estão surpresos porque não esperavam esse nível de movimentação e de bons negócios, né? Então, há boas razões para novas empresas virem, né? Com certeza. Drones, né? A Arena Drone tem sido uma experiência de novo bacana nesse ano. A Positivo participando pela primeira vez. Abrindo uma nova área de negócio. Uma nova área de negócio, lançando a nova área de negócio aqui. Fez uma coletiva de imprensa às vésperas da abertura oficial da feira, ou seja, antes da feira abrir, convocou uma coletiva de imprensa no seu stand. Então a gente percebe, e não adianta, o setor de segurança no Brasil e na América Latina ele é muito forte, ele é muito relevante e independente de cenários econômicos, a gente percebe um contínuo crescimento do setor de segurança. Então a gente tem e a ExpoSec é a maior plataforma, né, o maior ponto de encontro do setor de segurança na América Latina, aqui no Brasil, e isso nos faz tratar esse produto com muito carinho, porque a gente percebe o potencial que ele tem de expansão, mesmo estando diante da maior edição de todas as ExpoSec, a gente acredita que ela pode aumentar ainda mais. E a gente vê a repercussão disso, a mídia se interessando muito por cobrir as novidades aqui, mostrar o que tem, né, Maurício? Esse ano foi excepcional. Nós tivemos cobertura de Jornal Nacional, a gente viu Bandeirantes, Jovem Pan, agora há pouco acabei de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Então, assim, a BESE totalmente sendo demandada para entrevistas também, com dados do setor. Isso não é à toa, né? Não. Quer dizer que a feira ganhou uma relevância importante. A gente estava lembrando hoje mais cedo, entrevistas, né, Luiz? Como é que a feira começou? Então, estava aqui contando, encontrei alguns amigos, né, que sobreviveram desse período aí, mas que foram amigos que estão com empresas, como estava contando aqui, a própria JFL, que cresceu todo esse tempo, que viu a feira começar lá no Centro Têxtil com 1.000 metros quadrados, né? Então, eu realmente tive prazer de ver esse início e tenho hoje a felicidade de ver o tamanho do crescimento, o quanto que ele atingiu, né? Assim, acho que tem que ter muita competência para manter esse ritmo de crescimento no mercado, principalmente passando por 2 anos sabáticos que tivemos aí, né? Verdade, Luiz. Muito interessante a nossa conversa preliminar aqui, saber de toda a sua história com a ExpoSec, conhece o produto desde a sua origem. E eu não conheço a ExpoSec há tanto tempo quanto vocês, mas eu estou nesse mercado de feiras e eventos há mais de 25 anos. E a gente consegue perceber quando a gente tem um produto bom na mão, quando a gente tem esse nível de relevância e protagonismo através pelo nível de investimento dos expositores, pela qualidade dos principais expositores, pela qualidade e quantidade de público que a gente tem na feira. Perfeito. São alguns indicadores que mostram que realmente é um produto consolidado. E agora vem a responsabilidade de manter, né? É isso que eu ia falar, aumenta a responsabilidade, né? Já é uma feira grande, aumenta a responsabilidade. Como é que está o emocional agora, Maurício? Há poucas horas do final da feira. Há poucas horas do final da edição 23, a gente é que nem um treinador de futebol, né? Depois de um jogo difícil, desafiador, ele celebra a conquista, ele comemora a conquista, descansa um dia, depois ele já começa a pensar na próxima rodada. Próxima partida, a gente dá aquela leve relaxada, a gente celebra, a gente saúda o time que esteve envolvido, a gente faz um brinde com a equipe, a gente dá uma rápida tirada no acelerador no sentido de sexta-feira, segunda, o pessoal dá uma descansada, a gente baixa um pouco a poeira, mas já volta com tudo com renovação e promotor de feira vive disso, né? A gente tem outras 4 feiras para entregar no segundo semestre, feiras muito boas que nós temos, algumas que não estão no nível de consolidação da ExpoSec, que também nos traz uma responsabilidade de aumentar, de expandir, de crescer. Então, a responsabilidade faz parte do cargo, faz parte da nossa função, da nossa atividade. Essa é a segunda ExpoSec que você entrega, né? Claro, sim. Você chegou no time há algum tempo, mas depois teve a pandemia, logo na sequência, essa é a segunda. Eu assumi a presidência da Feira Milano Brasil em outubro de 2019. Faltava exatamente 6 meses para a ExpoSec. E eu brinco porque os colegas da Itália disseram, você tem 6 meses para entender os nossos produtos, conhecer a casa, entender a empresa. Sua primeira entrega é em abril de 2020, a ExpoSec, era a primeira feira que eu teria pela frente. Beleza, vamos lá. E aí, em março de 2020, entrou a pandemia. Então, a minha entrega de 6 meses, em vez de ser uma ExpoSec, foi um relatório de 6 meses de casa, com o diagnóstico da empresa, com o meu diagnóstico dos produtos. É a frustração, né, de querer entregar uma coisa que você não consegue, né? Frustração total, porque faltava um mês para a feira acontecer. A gente estava com a feira pronta para entregar. A
feira estava grande, estava boa, estava ótima. Mas enfim, não foi um problema só nosso, foi uma conjuntura mundial. E ali foram 2 anos de muito contingenciamento, né, de gerenciamento de crise, na prática, porque a gente tinha um contrato com o pavilhão, a gente tinha a feira pronta para entregar, então a gente tinha todos os contratos com os expositores já praticamente firmados, e inclusive pagos, né, porque faltava um mês para a feira. Então nosso desafio passou a ser não perder clientes, e a gente na época acreditava que a feira seria em abril de 2020, nós reagendamos para novembro, né? Não sei se vocês devem lembrar que no início da pandemia tinha aquela coisa, vamos uns 2 meses, uns 60 dias, vamos até descansar um pouquinho em casa, depois a gente volta. A gente pensou em fazer quarentena, quarentena são 40 dias, né? É uma doce ilusão, né? Então os 2 meses viraram 2 anos e a gente tinha remanejado de abril 2020 para novembro 2020, chegou logo ali, julho, agosto, a gente já viu que não teria feira nenhuma em 2020, aí o novembro 2020 virou junho 2021, e aí houve um pequeno momento de melhora. Teve um pequeno período de melhora, houve uma pequena euforia no final de 2020, quando começou a vacinação, e parecia que 21 tudo voltaria ao normal, né? No final do ano começou a vacinação e tal, soltaram um pouco a corda no período de ano novo, Natal de 2020, aí 21 entrou a Delta e já voltou tudo, e a gente tinha feito todo um trabalho bem competente, inclusive de conseguir renegociar pavilhão com datas, todas as nossas feiras a gente tinha reprogramado para 2021, estava um calendário pleno. Mais uma vez um balde de água fria. Mais uma vez um balde de água fria, cancelado tudo novamente. E aí veio o desafio de 22. Por quê? Porque a Feira Milano, até então, ela tinha 9 feiras para entregar e um seminário, o Senabom, Seminário dos Bombeiros. Em 2022. Isso num ciclo normal de 2 anos, né? Você teria uma Exposec em abril de 2020, eu teria uma Reatec em 21, eu teria uma FISP em outubro de 2020. Então, num ciclo de 2 anos, eu teria 10 eventos para entregar. E em 2022, em função de ajustes de calendário, de data com o pavilhão, que sofreu isso, porque todo mundo estava no mesmo processo de remanejar datas, acabou que a gente acumulou 10 eventos em 5 meses, em 2022. A gente tinha Exposec em junho, e entre junho e outubro nós fizemos 10 eventos. Então 2022 foi um ano de muita superação, de muita entrega, e ali era o momento de baixar a cabeça e entregar, né? A gente não teve tempo de trabalhar inovações, melhorias, como aqui a gente já percebe algumas atrações diferentes esse ano, porque 22, gente, era honrar o passado, era honrar os contratos que a gente tinha com os clientes antigos, era manter a marca viva. A gente fez inclusive uma Exposec virtual para manter o relacionamento com a comunidade, manter a marca viva, mas não é a mesma coisa que o olho no olho, né? Chegaram a pensar que o virtual ia substituir o real, e isso não vai acontecer nunca. Graças a Deus hoje a gente tem essa comprovação. Nada mais enganoso, exatamente, né? Mas houve esse risco, esse receio na fase inicial da pandemia. Que logo ali em março, abril, começou a febre das lives, né? Lives e tal, e reuniões digitais. E por um momento, olha, o digital vai suprir a demanda do presencial. Isso chegou poucos meses depois, ninguém mais aguentava. Ninguém mais aguenta mais. Então, assim, eu tenho o entendimento de que as feiras de negócios, passado esse período de ameaça, de extinção, vamos colocar assim, elas voltaram mais fortalecidas. Exato. Elas voltaram mais fortalecidas porque o ser humano, ainda mais o latino-americano, né, o brasileiro, nós somos seres sociáveis, gregários, a gente quer se reunir, se rever, e 22 foi uma prova disso, né? Todas as feiras de todos os setores, recorde de público, todo mundo prestigiando, todo mundo se encontrando, aquela euforia do reencontro. 22 marcou muito forte isso. Então a gente percebe que as feiras voltaram ainda mais fortes. Claro que eu acho que existe um desafio que, na minha leitura, os eventos relevantes, está aí uma Exposec para provar isso, os eventos que são protagonistas nos seus setores de atuação, eles vão ganhar ainda mais força. Os que estão no meio do caminho, ou os que estão sem algum desenho mais ou menos assim ajustado, com foco ainda por fazer, pode ser que percam relevância, pode ser que haja uma adaptação natural, mas os eventos que são líderes de seus mercados, eles tendem a continuar crescendo, expandindo, porque as pessoas escolhem onde vão, né? Escolhem para onde viajar, em que momento, com quem eu vou me encontrar. Então, cabe aos nós, promotores de feiras, mantermos a relevância nas comunidades, nos setores em que a gente atua. E dá para ver isso aqui na feira, né, Maurício? Pessoas vindas de todos os cantos do Brasil, né? Empresas também instaladas em diversos lugares, em diversas regiões, aqui presentes. São mais de 800 marcas participando. 800 marcas expositoras, em torno de 200 expositores, né? 190 e poucos. E aí depende do número de marcas conforme o stand. E ainda, que você falou bem, né, muita parte do Brasil, a gente vê alguns estandes chineses, algumas pessoas falando espanhol nos corredores, ouvi um inglês ali no corredor também, mas um enorme espaço de internacionalização.
É um próximo ponto que a gente pretende atacar também. Pavilhões internacionais, atrair público internacional para a ExpoSec. Mercado de segurança da América Latina é um mercado pujante. A gente tem essa expertise e é uma coisa que eu não tive tempo de desenvolver ainda. Então eu tenho plano sim de internacionalizar a ExpoSec, está no nosso planejamento estratégico. É também um dos caminhos para a expansão do evento. E a gente espera aí em 24 já ter um pouco mais de participação internacional e quem sabe tem inclusive pavilhões de países como Itália, que é nosso parceiro pela Feira Milano. A gente vem tentando seduzir Israel aí com algumas tecnologias na área de segurança. São referência nessa área. A gente queria poder organizar um pouco melhor a participação chinesa, então assim, tem um pavilhão oficial chinês, não um stand aqui, outro no canto lá e vindo de agentes diferentes. Enfim, tem muito trabalho para fazer, que nos mantém motivados, mas eu tenho convicção de que a gente está no caminho certo para manter a ExpoSec no patamar que ela merece. Eu diria que também está mesmo, porque essa foi a minha experiência aqui, né? A gente chegou a ter na ExpoSec pavilhão da Inglaterra, pavilhão da África do Sul. Fica aí as dicas, o adido comercial da África do Sul é o mesmo até hoje. E é um cara que tem interesse e a África do Sul investe para que as empresas possam sair. Enfim, tivemos um pavilhão americano, tudo com base na Associação de Segurança Local. Sim. Então, na época, enfim, você deve conhecer bem cada uma delas, fica aí uma proposição que esse interesse existe e continua. Que o Brasil continua sendo a bola da vez. Você fala que o Brasil é a bola da vez, não, é sempre a bola da vez, porque é um país que até contando rápido, uma experiência que eu tive aqui foi a Argentina. Quando a Argentina teve aquela quebradeira em 2002, né? Eu acabei indo para um dia da feira, porque a associação local lá resolveu, a promotora, por conta da crise, foi para o Chile, e o cara lá da Cassel, que na época era o Daniel Banda, tem lá a empresa até hoje, ele resolveu fazer num buffet. A feira reuniu os associados num buffet. E eu fui lá um dia e voltei no mesmo dia para ver esse esforço da associação. Então a feira, mesmo com a crise, não pulou um ano sequer, porque a associação tomou essa atitude. Então, através das associações internacionais de cada local, você vai encontrar alianças e parceiros bem bacanas nesse setor aí. Ótimo, Luiz. Nós vamos tomar um café depois da feira e conversar com calma, porque você tem muito conhecimento para nos ajudar. E são coisas que a gente não teve tempo de fazer, sendo bem franco, a gente não conseguiu ainda fazer. E porque, de novo, 10 eventos em 5 meses, não tem tempo de inovar muita coisa, não, baixa a cabeça e entrega. Né? Honra a pandemia, honra os contratos de quem te pagou lá em 2019, 2020, você estava com o dinheiro do contrato, você tem que entregar a feira, então foi um período de entrega. E agora é o primeiro ano pós-pandemia. É o primeiro ano tem muito potencial ainda pela frente, né? Tem. Maurício, para a gente fechar aqui nossa conversa, claro que a gente ainda não tem balanço da feira, balanço numérico, porque o time todo da organização está reunindo esses números. Exato. E logo nós vamos apresentar para todo mundo, né, a hora que tiver esses números oficiais. Mas o teu balanço qualitativo, qual é dessa edição da feira? É uma sensação de satisfação, uma enorme satisfação. Dá um prazer muito especial entregar uma feira dessa magnitude, ao mesmo tempo que traz a responsabilidade, né? Quando você honra essa responsabilidade, você tem uma satisfação enorme. Então ainda é um pouco cedo para celebrar aquela coisa de, poxa, vou começar a baixar o giro hoje quando acabar a feira, relaxar, mas assim, meu balanço é de que a gente fez uma excelente entrega. Eu estou muito orgulhoso do que a nossa equipe fez, eu estou feliz com a maneira como a gente vem conduzindo a relação com a BESE, né, que é a nossa parceira há muitos anos. E feliz também por estar podendo exercer na prática esse desafio que me foi colocado lá em 2019 de assumir a operação da Feira Milano, que eu tinha objeto de expansão, né? Me trouxeram aqui como uma pessoa que já vivenciava esse mercado e que a gente queria expandir o portfólio na operação do Brasil. E a gente agora começa a olhar nesse sentido. A gente quer expandir o portfólio, mas a gente vê espaço para crescimento e expansão dos próprios produtos já existentes. Então é um mix, né, de buscar novas oportunidades e ao mesmo tempo seguir fortalecendo os que a gente já tem em casa. Maravilha. Então, Maurício, muito obrigado pela tua presença. Obrigado também, Luiz, por dividir aqui o espaço e a gente conversar sobre essa avaliação final, qualitativa aqui da ExpoSec, porque a gente também está terminando a nossa série de entrevistas aqui do videocast da ExpoSec 2023. Para o NetSeg é uma honra poder fazer parte, dividir com a Portal Security essa experiência. Foi realmente uma experiência única, numa feira excepcional. Ver esse potencial é
muito bacana. E ver não, ouvir, né? Tá tudo gravado. Isso vai ser bacana. Quem quiser Ver e ouvir, né? Ver E com a e ouvir. conveniência, onde quiser ver e ouvir, né? Então esse material vai estar disponível nos nossos canais do YouTube, nos nossos portais, nas redes sociais. A gente espera que todo mundo tenha aproveitado, que continue aproveitando e que fique atento. Quem ainda estiver por aqui, que aproveite os últimos momentos da ExpoSec. Quem não tiver, que venha nas próximas edições, porque teremos novidades, né, Maurício? 4 a 6 de junho de 2024, esperamos todos vocês aqui na ExpoSec. Tá feito o convite. Muito obrigado a todos. Foi um prazer imenso estar aqui também representando a revista Security. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima edição. Um abraço. Obrigado. Obrigado.